Graça e paz, querida Ibage, sejam muito bem-vindos a todos os membros que congregam aqui na sede e a todo o nosso campus em Jacareí também. Deus os abençoe. Aos que se conectam nessa celebração, não sendo membros da Ibage, sejam muito bem-vindos. O desejo do nosso coração é que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o livre de todo mal. Queria iniciar lembrando alguns avisos, porque nós iniciamos um programa de retomada de atividades presenciais a partir dessa semana. Nosso expediente administrativo de meio período, a partir de amanhã, ele inicia com 8 horas e você pode contar conosco se precisar de algum aconselhamento da nossa secretaria. A partir da quarta-feira nós iniciamos um projeto chamado Quartas de Esperança. Receberemos em todas as quartas, durante a gravação da live, um cantor. Na próxima quarta será a Marcena. E o que muda com isso é que nós estamos querendo dar um pontapé inicial para a reaproximação, para o regresso dos membros. Então, todas as lives de quarta-feira serão transmitidas, mas você pode também participar presencialmente. Basta que você se inscreva com a nossa secretaria pelo WhatsApp ou pelo número fixo. Nós tomaremos todas as medidas restritivas, então será obrigatório o uso de máscara. Nós mediremos a temperatura e não permitiremos que idosos acima de 60 anos ou pessoas com comorbidades possam comparecer. Crianças apenas acima de 12 anos, mas não será permitido que você participe se você não se inscreveu, exceto algum visitante, é claro, que desavisado desta nossa regra, venha e queira participar. Então, todas as quartas de julho serão as quartas de esperança. Além disso, teremos mais 2 eventos. No dia 9, o encontro de mulheres, também no mesmo horário, das 20 às 21, com o público limite de 50 mulheres. Dia 9 de julho, quinta-feira, e dia 23 de julho, quinta-feira, o encontro dos homens, nesse mesmo formato. Nós poderíamos receber mais pessoas, mas não estamos recebendo porque nós queremos fazer gradativamente a retomada dos cultos presenciais. O nosso culto mesmo, enquanto igreja, o culto presencial está marcado para o dia 2 de agosto, se não houver nenhuma alteração nas estatísticas e nos decretos aos quais nós temos acompanhado até aqui. Então fica aí uma oportunidade para você retornar, os que podem, e participarem das nossas lives de quarta-feira, nossas quartas de esperança. Além disso, cada pastor, além da Pri, tem feito as lives durante a semana. Toda segunda-feira é a nossa live do Ministério de Mulheres, dirigida pela Priscila. Ela vai falar sobre Jesus virou a mesa. Na terça vou receber um convidado, o irmão Fernando Reis. Nós vamos juntos conversar sobre live no luto na pandemia. Ele perdeu tanto um tio quanto a própria mãe durante esse tempo. E nós vamos conversar sobre o luto, como enfrentar o luto durante o tempo de isolamento social. Na quarta, então eu já avisei, nós vamos receber a nossa cantora aqui, Marcena, vai abençoar a nossa igreja. Na quinta, o pastor Égio, a live, ele vai falar Vivendo na Terra com o Coração no Céu. Na sexta, o irmão Wanderson vai falar sobre A Todo Peregrino uma Morada. E o pastor Fernando, no sábado, às 16 horas, assim como nos dias de Noé. Está aí para você poder se envolver, participar, compartilhar e ser abençoado e edificado na palavra até que nós retornemos. Lembrando que nós estamos muito atentos. Se houver qualquer tipo de retrocesso por causa do número maior, então de contágio ou de mortes, então nós retrocederemos também, mas por hora nós estamos mantendo o nosso plano de retomada das atividades presenciais e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça. O maravilhoso amor de Deus transformou a minha vida aos 11 anos de idade. Eu tenho 51 hoje, então passados 40 anos, eu tenho mergulhado nessa graça que um dia transformou a minha vida. Amor que me ergue, amor que levanta, amor que me dá direção, sentido para a vida, amor que me encoraja, amor que me abençoa, amor contagiante que a partir da minha própria vida se transborda para alcançar a vida do outro. É sobre esse maravilhoso amor que a nossa celebração hoje vai girar.
Nós vamos dizer a Ele o quanto nós o amamos. E eu te convido, nessa primeira oração, a declararmos o nosso amor e o quanto nós somos gratos pelo que Ele tem feito e ainda há de fazer por nós e por meio de nós para o louvor da sua glória. Muito obrigado, bendito e poderoso Deus. Muito obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o seu amor nos envolve, nos encoraja, nos dá ânimo, nos ergue. Obrigado porque o teu amor deu sentido para a nossa existência, Pai. Obrigado porque o teu amor conforta, consola o enlutado, traz esperança ao coração do aflito. E nós sabemos porque temos, Deus, percebido que não só o Brasil chora os seus mortos, mas o mundo inteiro. E sabemos que o Senhor tem manifestado, Deus, a sua graça, o seu poder e o seu consolo sobre todos os que choram. Nós colocamos a vida de membros da nossa comunidade que estão enlutados nessa semana. Membros, ó Deus, que foram internados com coronavírus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Pai. Pedimos pelos nossos irmãos médicos e por todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais no Brasil e no mundo inteiro. Pedimos pelo nosso governo, para que haja, ó Deus, bom senso, elaboração de leis e na tomada de atitudes, ó Deus, para minimizar o sofrimento da população brasileira. A nós, visita-nos, Senhor, nesse dia. Recebe toda a adoração, toda a glória, toda a honra que é devida ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua celebração. Vamos celebrar o Senhor. Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo o caos, quem faz do órfão seu filho e filha, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que
que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor. Sua graça me alcançou. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. A sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Sobre as águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Não teu nome Do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Assim diz também em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está cuidando de nós, queridos. Ele está cuidando de nós. Queria convidar você nesse momento a se colocar em oração comigo. Nós vamos clamar ao Senhor pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, todas as pessoas que estão aqui unidas em oração conosco, Pai, pedindo que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Pai, as suas famílias, Pai, que o Senhor possa estar cuidando neste tempo, Pai, de cada necessidade que cada um possa estar tendo neste momento, Pai. Que o Teu amor, a Tua paz possa estar invadindo o coração de cada um, Senhor Jesus. Possa estar se fazendo cheio em nossas casas, ó Pai. Possa estar se fazendo cheio em nossos lares, Senhor Jesus. Que o Teu amor resplandeça, Pai, através de nossas vidas um para os outros. E que isso saia de nossas casas e vá para todos aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guia-nos, ó Pai. Guia-nos, ó Pai, para que nós possamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guia-me, Senhor. Aleluia. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Graça e paz. Nós vamos fazer os nossos momentos de dízimos e ofertas, momento de entrega, de retribuição àquilo que o Senhor tem nos dado. Eu queria ler com você, na nossa versão NVT, nova versão transformadora, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, que diz assim: reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam.
e obedecem os seus mandamentos. É a fidelidade do Senhor que nos dá esperança. É a fidelidade do Senhor ao longo de todas as gerações que nos mantém de pé. E um Deus tão fiel espera de nós fidelidade. Por isso, no momento de dízimo e oferta, nós entregamos e retribuímos a esta fidelidade. Se você tem preparado a sua transferência bancária, o seu dízimo, o seu depósito, que assim você o faça. Em seguida, assim que o Ministério de Louvor entoar um cântico ao Senhor, nós iremos orar todos juntos, porque Deus tem sido fiel e a fidelidade dele dura para sempre. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, vou te darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. De fato, Ele é Deus. Por isso, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por toda a fidelidade, por você que contribuiu e tem contribuído com seus dízimos e com as suas ofertas. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida que o Senhor tem nos dado. Pai de amor, Pai de misericórdia, agradecemos por tudo que o Senhor tem suprido, ó Pai, em nossa comunidade, em nossa igreja. Ó Pai, agradecemos as famílias que o Senhor, ó Pai, tem ajudado através da IBAGE. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, por todos os irmãos que gentilmente tiram, Senhor Deus, da abundância dos recursos que o Senhor tem dado a eles, para cooperar com o Teu reino. Que o Senhor esteja prosperando, que o Senhor, ó Pai, esteja realmente abrindo as janelas do céu e derramando, Senhor Deus, todas as bênçãos na vida deles. Obrigado por aqueles que têm contribuído e aqueles, ó Pai, que não puderam contribuir, que de alguma maneira, ó Pai, têm passado alguma necessidade. Que o Senhor os socorra, porque de fato o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus de amor, um Deus, ó Pai, que socorre. Por isso nós pedimos por estes irmãos, aqueles que perderam oportunidades de emprego durante este período que estamos vivendo, que o Senhor abra uma porta, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, dê a eles, Senhor Deus, aquilo que está no coração deles, segundo a Tua vontade e ciência. É isso que nós oramos, no santo nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do Gentil ao judeu, ninguém explica Deus. ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Há um nome capaz de mover todas as estruturas do universo. Um nome lindo, poderoso e com um significado suficiente para encher a alma humana de todo o contentamento mais profundo que alguém possa imaginar. Um nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Nenhum outro nome se iguala ao de Jesus. Pronunciado nos céus, faz todos os seres angelicais se prostrarem. Pronunciado na terra, fará um dia todo o joelho humano se dobrar. E no reino das trevas, todos os demônios se prostram diante dele. Ele é o grande eu sou, sim, ele é o próprio Deus encarnado. Eterno, invencível e cheio de graça. Estamos prontos para poder receber a palavra que será ministrada ao nosso coração. Existe uma particularidade da nossa ministração da palavra, em que a nossa técnica está oferecendo também a oportunidade de você ter acesso aos slides deste sermão. Então existe um código aqui agora na nossa tela à sua disposição, e se você tiver o aplicativo baixado no seu celular, basta que você emparelhe e você terá acesso aos slides desta ministração a partir de hoje. E a gente agradece muito por essa iniciativa também da nossa técnica. Esse é o último sermão da série O Grande Eu Sou. Jesus, quando tomou a forma humana, ele deixou evidente que os homens estavam diante do Deus encarnado. Não era um poeta, como os filósofos imaginavam, não era mais um profeta,
não era mais um rabi, mas era o Deus que criou todo o cosmos, andando pelas ruas da Palestina. Ele usou para isso várias declarações que só o evangelista João ele utiliza. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou. Porque, como disse o pastor Fernando no domingo passado, foi assim que Deus se revelou a Moisés pela primeira vez, dando ao homem a oportunidade de perceber a sua identidade. Ele é aquele que se basta, ele não está, ele é o grande eu sou. Então Jesus utiliza para que os judeus saibam de fato diante de quem ele está. Neste último sermão da série, nós iremos falar sobre Jesus como a porta extraordinária, a porta mais incrível que o ser humano pôde atravessar, pôde conhecer. A porta é sem dúvida um dos objetos mais familiares ao ser humano. Cruzamos centenas delas todos os dias. Durante esse tempo de isolamento social, você conseguiria contabilizar quantas vezes você cruzou a porta do banheiro, a porta do quarto, a porta da sala, as portas do carro. É incrível porque, embora seja um objeto tão comum para cada um de nós, embora nós tenhamos às vezes algumas dificuldades em abrir algumas delas, eu já tive na minha vida vários momentos em que não consegui atravessar uma porta, a chave quebrou na fechadura, já tive várias desses inconvenientes e acidentes, mas a porta me é comum, a porta nos é comum. Isso é tão incrível que nós usamos a porta, por exemplo, para nos referirmos a uma oportunidade de emprego, né? A gente ora, por exemplo, ó Deus, me abra uma porta de emprego. Quantas portas não estiveram fechadas para você? Você pode muito bem dizer, eu bati hoje falando à esposa, depois de ter entregue durante um dia inteiro currículos, dizer à esposa, eu bati, mas as portas estavam fechadas. A gente usa para falar do amor quando alguém se decepciona e diz, você trancou a porta do seu coração. A porta é um objeto muito familiar, muito presente, então não é muito difícil você conseguir compreender para onde eu levarei você nesse dia, na exposição bíblica, daqui a pouco para o texto que eu te levarei. Fazendo uma pesquisa, isso foi muito interessante, porque eu fui tentar encontrar alguns monumentos ou alguns lugares que nos são particularmente visitados, e a gente, por exemplo, tem acesso ao Palácio Imperial em Petrópolis. O Palácio Imperial em Petrópolis tem 44 portas, por causa do número de aposentos que aquele palácio tem. Não sei se você já o visitou, mas eu já tive a oportunidade de estar em Petrópolis e visitar o palácio. É incrível, lugar lindo. Existe, por exemplo, uma ideia de que o navio Titanic, tem até aquele filme lindo, né, que a gente já assistiu, com o Leonardo DiCaprio. O navio, ele tinha 400 portas. Então imagine as cabines, né, os acessos ao restaurante, incrível. Mas o campeão de portas, segundo a minha pesquisa, é o Taj Mahal, um monumento indiano, que tem cerca de 600 portas. Em especial Taj Mahal, durante o tempo de pandemia, a gente montou em casa um quebra-cabeça exatamente com essa figura desse monumento indiano. E ele não é hoje, essas portas não são utilizadas. O Taj Mahal, ele possui mais de 600 portas, mas todas elas fechadas, né? O público só consegue visitar realmente o exterior. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente também encontra portas, né? O Templo de Salomão tinha várias portas. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse,
a gente tem a cidade que a Bíblia apresenta como a cidade em que nós vamos morar, chamada de Nova Jerusalém. Ela também tem muitas portas. Me passa a impressão de que muitas vezes a gente olha para o céu e a gente encara que exista também uma porta de entrada para a eternidade. Quantas vezes eu não vi desenhos animados, você também, de Pedro à porta, como diz, como pensa alguns, né? Pedro à porta, tentando ali fazer a seleção de quem chega para a eternidade. A Bíblia diz que quem estará lá é o próprio Jesus, que nos dará as boas-vindas a tudo quanto Ele e o Pai prepararam para aqueles que o temem e que em vida se entregaram a Ele. A porta é tão especial que não apenas presente em filmes e em músicas. Por exemplo, o filme Monstros S.A., você deve ter assistido eu inúmeras vezes com os meus filhos. O roteiro de todo o filme está em torno das portas para acesso aos quartos das crianças. Tem a canção Menino da Porteira, que eu gosto demais da história dela, que gerou um filme também. E tem uma poesia de Vinícius de Moraes chamado A Porta, e tem um verso que diz: eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Poesia de Vinícius de Moraes. Agora, extraordinária mesmo é a porta da salvação. A porta chamada Jesus de Nazaré. Eu queria te levar para o texto em que ele se identifica como esse objeto e tentar compreender com você os benefícios de termos atravessado essa porta, passado por ela. E talvez a você uma reflexão para que neste dia, até o término dessa ministração, também possa passar por ela, porque ela está sempre de portas abertas para você. A porta está sempre aberta para você. O texto é João, capítulo 1, versículos de 1. João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Então, lembrando que você tem acesso aos slides desse sermão, apenas aproximando o seu celular com um aplicativo QR Code, e assim você pode depois armazenar e quem sabe enviar para algumas pessoas que você conhece e ama. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ore comigo. Obrigado, bendito Deus, por tua palavra. Nós amamos e nela temos o fundamento de todas as nossas ações. Então te pedimos, Pai, nos permita por teu Espírito Santo compreender esta palavra que nós acabamos de ler e que ela nos transforme, que ela salve, que ela restaure, que ela cure para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, oramos juntos. Amém e amém. Então, Jesus aos seus ouvintes, ele diz, eu sou. E quando os ouvintes pegaram essa frase, foram remetidos à memória do nome revelado por Deus a Moisés. Eu sou. E aí ele vai se identificar como a porta. Ele é a porta
pela qual os que desejam ser salvos terão que atravessar. Ele não diz eu sou uma das portas, assim como ele não diz eu sou um dos caminhos ou uma das vidas possíveis ou uma das verdades plausíveis. Ele diz eu sou o caminho, eu sou a vida. Isso é importante, porque todo mundo vai dizer com a relativização que Jesus é uma das possibilidades. Não é possível. Jesus está dizendo, eu sou a única oportunidade que alguém tem de receber a salvação. E quando você tem contato com as características ou as possibilidades de uma porta como objeto para a vida humana, você tem três destaques das características delas, comum a todas as portas. Primeiro, a porta nos oferece acessibilidade, em primeiro lugar. Acessibilidade ao que é eterno. E eu queria explicar isso para você. Quando Paulo vai explicar ao seu filho na fé Timóteo, ele vai dizer que Jesus é o único mediador. Não há negociação da parte de Jesus sobre a possibilidade de nós termos alguém além dele para termos acesso à eternidade ou à salvação. Se isso de fato é verdade, então nós podemos compreender que a acessibilidade de Jesus enquanto porta, ela é exclusiva. Jesus ele não irá compartilhar esta acessibilidade com ninguém mais, nem com homens, por mais santos que tenham sido, nem com igrejas, por mais sérias e comprometidas com a palavra que elas sejam. Ele vai dizer, eu sou a porta e acesso ao Pai, acesso ao céu, acesso à salvação está restrita a mim. Você não pode, de maneira alguma, imaginar que a sua porta da casa seja a mesma porta de acesso ao Taj Mahal. A sua porta é exclusiva para a sua casa. Isso é interessante, porque nós, seres humanos, colocamos chaves, fechaduras em nossas portas, porque nós queremos limitar o acesso. Por exemplo, se você quiser ir na minha casa, lá então, por ser um prédio, você terá que atravessar várias portas restritas a quem tem o código, a quem tem a chave, a quem tem o segredo. Então, o céu também é assim. Jesus, quando ele diz eu sou a porta, ele está fazendo uma comparação entre ele e Satanás. Uma vez que Satanás tenha sido expulso do céu, para lá ele não pode retornar ao acesso à salvação que os céus podem garantir. Então Jesus diz, eu sou a porta, eu sou o único capaz de dar acesso ao coração do meu Pai. Eu sou o único a dar acesso à redenção. Se você quer ser salvo, terá que passar por Jesus. Se você quer a redenção da sua alma, a certeza de vida eterna, terá que passar por Ele. Não é possível passar pelas boas obras. As boas obras não garantirão a salvação. Não é possível você se garantir pela porta da integridade. A porta da integridade, durante toda a sua vida, não lhe possibilitará acesso à eternidade. Salvação só existe em Jesus. Por isso ele está dizendo, aqueles que são meus, as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz. Às vezes eu chego em casa sem chave, e aí então eu bato na porta e digo, amor, é assim que eu me refiro a André, amor, sou eu. E André reconhece a minha voz e ela abre a porta. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Há uma intimidade, você já deve ter visto vários vídeos sobre isso. Há uma intimidade entre ovelhas e pastor. Tem vídeos assim dos mais preciosos, por exemplo, de turistas chegando num campo onde há ovelhas e o pastor dizendo, pode chamá-las. E aí eles ficam falando várias palavras, tem um vídeo muito interessante a respeito disso. E aí, depois que esgotam todas as possibilidades e nenhuma das ovelhas no campo se mexem, então é a vez do pastor e o pastor fala apenas uma vez e todas as ovelhas vêm até a cerca onde ele está. É extraordinário. É isso que Jesus está dizendo.
para alcançar a acessibilidade ao coração do Pai, à presença do Espírito. Gente, o que é mais precioso para a vida humana do que sentir o Espírito Santo em nossa vida? Sentir o seu conforto. Essa semana, uma membro da igreja perdeu a sua mãe. E aí no telefone, eu orando com ela, ela disse: pastor, eu sinto o Espírito me trazendo paz. O que há de mais importante para a vida humana do que a percepção da voz do Espírito nos guiando? Quando nos sentimos perdidos, ao deprimido, o Espírito guia à verdade e faz lembrar, trazendo à memória o que pode dar esperança, acesso. Não adianta você ter acesso aos empresários mais ricos deste mundo, porque isso não lhe trará salvação. A única possibilidade é passarmos pela porta, e essa porta está à disposição. O mais incrível e o mais extraordinário é que essa porta nunca esteve fechada, sempre esteve aberta aos quebrantados e arrependidos, aos que reconhecem seus pecados e olham para a cruz como a atitude mais preciosa que Deus pudesse ter tido em relação ao ser humano. Aos 11 anos, eu entreguei a minha vida a Ele, e aí eu atravessei essa porta, a porta mais importante. Um dia, as portas dessa existência se fecharão para mim, mas eu poderei entrar com toda tranquilidade para a eternidade. Não haverá nenhum código, porque eu já teria atravessado em vida a porta da minha salvação, que é Jesus. Ninguém vem ao Pai, disse Ele em João 14:6, senão por mim. A segunda característica dessa porta, que é extraordinária, além da acessibilidade, ou seja, toda porta nos dá acesso, mas só Jesus nos dá acesso ao que é eterno. A segunda é intimidade. Intimidade com o Senhor do universo. E eu gosto dessa expressão que Jesus diz que nunca aqueles que pertencem a Ele seguirão a voz de um mercenário ou a voz de Satanás. Fugirão, porque essa é uma voz estranha. Vocês sabem, eu tenho estudado teologia desde os meus 17 anos. E os livros podem apenas nos indicar com placas o caminho rumo à intimidade, mas intimidade nasce da experiência. Sabe quando você quer aproximar uma pessoa, você diz assim: vamos lá em casa? E essa pessoa diz: é verdade, eu vou pôr a mesa para você. E geralmente quando a gente vai na casa do outro, a gente quer apresentar a casa, a gente quer mostrar os cômodos. É verdade que a gente vai lá e dá uma arrumada, né? A gente fala para os filhos: olha, dá um jeito aí, porque vamos receber visita. A gente põe o melhor prato, é verdade também. A gente prepara a melhor comida. Mas é muito interessante, quando a gente quer trazer uma pessoa do nível de relacionamento para um nível de intimidade, a primeira coisa que a gente pensa é levar na nossa casa e fazê-la atravessar a porta da nossa casa. Muitas pessoas atravessam comigo as portas do templo. Muitos são meus irmãos em Cristo. Mas é verdade que há um outro nível de relacionamento quando a gente abre a porta da nossa casa. Jesus Cristo está dizendo com isso que você pode admirá-lo. Mahatma Gandhi utilizou todo o recurso da doutrina de Cristo para empreender um movimento de libertação da Índia da colônia britânica. Martin Luther King utilizou a maneira pacífica de Jesus de retrucar e repreender os fariseus, não com violência, e foi assim a luta do apartheid nos Estados Unidos contra a segregação racial. Existem poetas que admiram Jesus, existem apresentadores que admiram Jesus, mas isso não é intimidade, porque eu posso admirar alguém e essa pessoa nem saber que eu existo. O que Jesus está propondo é: eu sou a porta, e quem passa por mim recebe então acesso a um nível de intimidade.
E como é bom ter intimidade com Ele. Como é bom poder chamá-lo de amigo. Houve um momento em João capítulo 15 em que Jesus disse aos seus apóstolos: até aqui eu tenho chamado vocês de servos. O que é um servo? O servo é aquele que não sabe o que faz o seu senhor, e o seu senhor imediatamente diz o que ele precisa fazer, e ele então fica sabendo na hora o que deve fazer e faz. O servo nem sempre sabe das intenções do coração do seu senhor. Aí Jesus em João 15 ele diz: agora nós vamos mudar isso. E os apóstolos, os 12 devem ter ficado meio perdidos, porque já exerciam, já viviam um nível de intimidade extraordinário com o mestre, dormiam com ele, se alimentavam ao lado dele. Então Jesus diz: eu vou chamar vocês a partir de agora de meus amigos, eu vou segredar a vocês o que passa no meu coração. Aí você sabe o que significa isso? Quando ele vai para o Monte das Oliveiras e ele chora e soa gotas de sangue diante dos seus apóstolos, pelo menos Pedro, Tiago e João. Nível de intimidade, de expor o seu sofrimento, de expor a angústia da sua alma. Você quer ter intimidade com Deus apenas frequentando uma igreja? Não será possível. A igreja apenas é um instrumento para prover possíveis experiências para você experimentar Cristo. Mas depois que nós temos acesso à salvação em Cristo, como porta que Ele é, nós precisaremos crescer desfrutando desse nível de intimidade. E aqui eu queria bater numa tecla. Por que você demora tanto para se entregar plenamente ao Senhor? Porque há reservas ainda no seu coração. Porque você acredita ser possível esconder coisas que te enchem de medo, de pavor, coisas que amedrontam o teu ser. Porque você não escancara a tua alma e num nível aberto assim incrível de intimidade? Porque você não se lança nos braços dele? Porque ainda você fica com um pé atrás? Então quando eu levo algumas pessoas na minha casa, ou quando eu vou na casa de algumas pessoas, é extraordinário como um nível de relacionamento se aprofunda. As pessoas sabem um pouco mais da nossa história. Eu passo a saber um pouco mais da história, porque a mesa é importante para gerar intimidade. Isso é tão especial que o Salmo 23, escrito por Davi, fala sobre mesa. No Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, todas as grandes experiências de ministração de graça se deram também ao redor da mesa. O estabelecimento da ceia instituída por Jesus foi ao redor da mesa. E no livro de Apocalipse fala sobre uma grande mesa em que ele reunirá todos os seus filhos no final de todos os tempos. Você tem intimidade com Ele? Jesus é a porta que não nos dá apenas acesso à salvação, mas nos dá também a oportunidade de nos tornarmos íntimos. Por último, essa porta extraordinária nos oferece segurança incondicional. Segurança incondicional. No versículo 9, Jesus ele diz: quem entrar por mim será salvo. Essa expressão no original grego está carregada de uma certeza, e alguns acreditam que essa salvação ela não é de fato segura, ela dependerá muito do seu esforço, e biblicamente nós não compreendemos assim. Nós acreditamos na perseverança dos salvos, mas na segurança plena da salvação em Cristo Jesus. Aqueles que o Pai me deu, aqueles que estão em minhas mãos, eu jamais os lançarei fora. João capítulo 10, versículos 26 e 27. Agora, é importante que você se lembre de algo muito especial, da característica anterior. Existe um texto em Mateus capítulo 7, versículo 22, em que Jesus diz: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu traduzi sermões em libras, eu cantei para ti, eu fiz campanhas evangelísticas. E Jesus dirá a eles, segundo Mateus 7, 22, eu não te conheço. Porque intimidade ela é garantida por Deus para aqueles
que atravessaram a porta da salvação pelo arrependimento de seus pecados e experimentaram uma intimidade não apenas pelo exercício dos dons, não apenas pela frequência a uma igreja ou pelo pertencimento a uma religião, mas por de fato viver Cristo em suas vidas. Seu casamento foi transformado, a sua história foi toda transformada, e não apenas da boca para fora, mas da boca para dentro. E aí então vem Jesus e diz: existe segurança em mim. Sabe quando você está dormindo, já colocou a cabeça no travesseiro, os filhos estão dormindo, a esposa pergunta: você fechou a porta? Já viveu essa experiência? E aí você diz: eu acho que não, mas você está ali, hoje está frio, né? Você está debaixo da coberta, e aí você fala: e agora, vai você? Aí ela diz: vai você. E aí você: eu acho que está. Mas aí alguma coisa na sua cabeça fica, porque você se sente inseguro. E aí você vai lá verificar, e aí realmente a porta estava aberta. Aí você vai e passa a chave. Sabe o que Jesus está dizendo? Que todos aqueles que atravessaram pela porta, através dele, para receber a salvação, receberam intimidade e segurança. Sabe, vivendo nesses dias maus, eu tenho segurança nele. Eu sei que ele está olhando por mim. Eu sei que ele está olhando pela nossa comunidade, pela minha família. Eu não me sinto inseguro, embora todas as coisas pareçam fora do lugar, a economia, a justiça. Embora todo o caos que se instalou, eu me sinto seguro. Por que a gente se sente inseguro? Porque eu me sinto seguro. Mas por que muitas pessoas se sentem inseguras? Porque não compreenderam que Jesus, como porta, Ele é capaz de nos oferecer a segurança. Você nem precisa desconfiar de que talvez ela não esteja aberta ou fechada, porque Ele diz, e isso é um aspecto cultural em Israel, o pastor, ele dormia na porta do aprisco, sabe o curral? Depois de colocar todas as ovelhas para dentro, ele dormia exatamente na porta. Qualquer um que quisesse entrar teria que passar por ele. Por isso é que Jesus diz a Pedro: Pedro, o diabo pediu para tocar em sua vida. É porque para chegar a Pedro, o diabo teve que passar por Jesus. E Jesus sabia dessa informação e ele diz: e eu orei por você, Pedro. Nossas vidas estão nas mãos dele. Quantas vezes eu e vocês não ouvimos neste tempo de pandemia: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Somos seguros nele. Nossa vida está segura em suas mãos. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem tudo sob o seu controle. Toda a história está sendo escrita por ele. Ele não é somente a porta pela qual temos acesso, intimidade e segurança. Ele não é só a videira verdadeira. Ele não é só o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é muito mais do que isso. Jesus não foi revelado apenas pelo evangelista João. Jesus, Ele é a revelação máxima de todas as Escrituras. Ele é a semente da mulher no livro de Gênesis. Ele é o cordeiro pascal no livro de Êxodo. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a rocha ferida por Moisés. Em Deuteronômio, Ele é o profeta maior, semelhante a Moisés, mas em obras maior. Em Josué, Ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Em Ruth, Ele é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, Ele é o rei que governa a história. Em Esdras, Ele é aquele que cumpre suas promessas. Em Neemias, Ele é o nosso restaurador. Em Esther, Ele é a nossa providência. Em Jó, o Redentor que vive. Em Salmos, é o nosso pastor, que nos leva às águas tranquilas. Em Provérbios e Eclesiastes, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cânticos de Salomão, Ele é a rosa de Saron e os lírios dos vales. Em Isaías, o nosso príncipe da paz. Em Lamentações e Jeremias, Ele é o nosso oleiro que nos reconstrói. Em Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem que vê todas as coisas. Em Daniel, o quarto homem da fornalha. Em Oséias, Ele é o nosso marido fiel. Em Joel, Ele é aquele que derrama seu espírito sobre toda a terra.
Em Amós é o carregador do nosso fardo. Em Obadias ele é o poderoso para salvar. Em Jonas é o misericordioso e cheio de graça. Em Miqueias, Jesus é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum é o nosso vingador. Em Abacuque, o evangelista que grita: revivificai todo o trabalho no meio dos anos. Em Sofonias, o nosso Salvador. Em Ageu, Jesus é o nosso restaurador de heranças perdidas a Deus. Em Zacarias, é a fonte que purifica o pecado. Em Malaquias, o sol da justiça. Mateus, Jesus é um Messias. Em Marcos, ele é o nosso servo sofredor. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em João, o Verbo de Deus. Em Atos, o ressurreto que espalha a sua igreja pela face da terra. Em Romanos, o nosso justificador. Em 1 e 2 Coríntios, o nosso santificador. Em Gálatas, Jesus é o nosso libertador da maldição da lei. Em Efésios, é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses, o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, a plenitude da divindade encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses, é o nosso Rei que regressará brevemente. Em 1 e 2 Timóteo, o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito, o nosso pastor fiel. Em Filemão, o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do concerto eterno. Em Tiago, é o nosso grande médico. Em 1 e 2 Pedro, o nosso sumo pastor. Em 1, 2 e 3 João, é o amor. Em Judas, é o Senhor vindo com milhares dos seus santos. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscita, de viver está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eterno reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Glória a esse nome que é acima de todo nome, nome que nos dá acesso à salvação, intimidade e segurança. Eu sou a porta, passe por ele. E sabe o que é mais extraordinário disso tudo? É ele em Apocalipse dizer que está à porta, batendo para entrar. A porta, batendo a porta. Ele insiste. Quem tem ouvidos, ouça. Assim como o pastor Ézio, ele fez um apelo, eu queria fazer também a você que nos acompanha há tanto tempo aqui em nossas celebrações online. Entrega a sua vida para ele. Passe por ele agora. A porta está aberta, está te convidando. Entregue sua vida. Depois compartilhe conosco. Se você de alguma forma sentiu tanto a presença dele, ao ponto dele dizer a você: chegou o teu momento, atravesse, entre, porque a salvação está do outro lado da porta.
está em Jesus. Pai, muito obrigado, porque teu Filho se oferece a toda a humanidade como a porta da salvação. Pai, por tantas vezes, humanamente falando, a gente encontrou portas fechadas, a gente encontrou indiferença, preconceito, a gente encontrou portas de abandono, mas aí vem o Senhor e nos oferece uma porta ilimitada, incrível, uma porta pela qual a gente pode ter acesso ao teu coração, à tua presença, uma porta pela qual a gente pode, ó Deus, não só ter acesso à salvação que há em Ti, em Teu Filho, mas intimidade a ponto de te chamar Abba, ao ponto de conhecer as intenções do Teu coração, os Teus pensamentos, a Tua vontade, que segundo Paulo é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, isso é graça, revelar o Teu coração a cada um de nós, seres humanos pecadores. E não só isso, Pai, o Senhor é aquele que nos oferece segurança contra o maligno, segurança no dia mau, que nos protege, é o guarda que não dorme, é o vigilante para as nossas almas. Obrigado, Deus, Tu és a nossa torre forte, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Obrigado por nos sentirmos seguros em Ti. Que o Senhor abençoe a todos quantos, ó Deus, estiveram conosco nessa celebração e os que assistirão depois, participando. Toca, Pai, salva, quebranta, cura, restaura para o louvor da Tua glória. E que o Teu amor, esse amor incrível, precioso, esse amor revelado na cruz em Teu Filho, Senhor e Salvador nosso, que a graça deste Jesus, precioso e bendito Senhor da nossa alma, caia sobre nós e que os frutos, os dons, a unção do Teu Espírito, o consolo e o conforto dEle, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.